Então eu acho que se você clicou nesse vídeo é porque você tá no meu canal e porque você quer ir pra Machu Picchu, certo? Certo. Eu fui pra Machu Picchu em dezembro do ano passado e muita gente me perguntou quanto foi que eu gastei, como foi que eu fiz pra ir pra lá. Nesse vídeo eu tô aqui pra esclarecer quanto foi que eu gastei pra ir pra Machu Picchu. A primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ver qual é a forma de viagem que você tá fazendo. Se você tá fazendo uma viagem que você quer gastar pouco dinheiro, se você tem um dinheiro a mais sobrando, tudo vai depender da forma que você viaja, tudo vai depender do que você quer pra sua viagem. Eu particularmente sou uma pessoa que não gasta muito dinheiro, sabe? Então, quando eu fui pra Machu Picchu, eu não fiquei no melhor hotel, eu não comi nos melhores restaurantes. Isso aí vai depender muito do que você quer e do seu padrão de vida, sabe? Primeiro, começando com o voo. O meu voo foi de Recife para Cusco. Para quem não sabe, eu sou de Pernambuco. Então, para mim, eu tenho que sair de Recife para poder ir para São Paulo. Então, querendo ou não, se você sair de São Paulo, talvez seja mais barato. Mas vamos lá. Saindo de Recife, eu peguei um voo para São Paulo. De São Paulo, peguei um voo para Buenos Aires. De Buenos Aires, eu peguei um voo para Lima. De Lima, eu peguei um voo para Cusco. Para quem não sabe, para você ir para Machu Picchu, você precisa chegar na cidade de Cusco, que é essa cidade que, como se fosse a cidade sede que você tem que ficar para poder ir para Machu Picchu, porque é basicamente assim. Machu Picchu é em cima da montanha e para você chegar lá, você tem que partir de algum ponto, de alguma cidade maior que você possa ficar, se hospedar e poder ir para Machu Picchu. A gente tem a cidade de Cusco. A cidade de Cusco é a cidade maior, que tem os centros históricos ali em volta, que é a cidade, vamos dizer, principal. Para poder você ir para Machu Picchu, você vai para Águas Calientes. Lá em Águas Calientes, você vai dormir nessa cidade para poder subir a montanha no outro dia. Mas isso aí eu vou explicar no decorrer do vídeo. O meu voo teve 32 horas de duração e ele saiu no valor de R$1.046. Então já vai anotando aí, R$1.046, mais R$2,50 de taxa de serviço e 264,31 de taxa de embarque. E além de tudo, eu fui com duas mochilas. Uma mochila normal, tipo de escola, e fui com um mochilão. Um mochilão eu não podia levar no avião comigo, porque era muito grande. Então eu tive que despachar. E para poder despachar essa mala, você sempre tem que pagar um valor adicional. Eu paguei algo em torno de 85 a 120 reais. Isso porque eu cheguei lá e pedi para despachar na hora. Mas você também tem como pedir para despachar a mala online. Ou seja, antes de você chegar no aeroporto, você vai lá, na companhia que você comprou a sua passagem, você vai lá e bota, eu quero uma mala despachada. E aí você vai pagar algo em torno de 35 a 75 reais. Com o valor da passagem, taxa de serviço, taxa de embarque e a bagagem despachada, de um total de R$1.433 e 55 centavos, mais ou menos. E nesse vai e vem de avião, pega avião, passa tempo no aeroporto, eu tenho que comer alguma coisa, né? Mas eu já fui pensando nisso. Eu levei comida de casa, eu levei um monte de barra de cereal, eu levei um monte de biscoito, eu levei bis. Então eu comi essas besteiras. Só em um momento, que foi quando eu cheguei em São Paulo, que eu comi um McDonald's que me custou 15 reais. Porque no avião eles dão comida pra você. Quase todo voo que você vai pegar, eles sempre vão dar uma comida, uma coisa pra você comer, e aí você vai encher no bucho. No total da viagem de ida, eu gastei R$1.448. No dia que eu cheguei em Cusco, era de noite e tava chovendo. Eu não conhecia a cidade, era a primeira vez que eu tava fora do Brasil. Quando você chega lá no aeroporto, na porta do aeroporto sempre tem um monte de gente. Táxi, táxi, táxi. Eu só tinha reservado uma noite em um Airbnb. Porque como era a minha primeira noite, eu queria me situar, descansar bem pra poder começar a minha jornada. Então, a minha primeira noite eu paguei um Airbnb. O Airbnb eu paguei $40. E na época, o dólar não tava R$1 milhão como tá hoje, tava R$4,20, que já era caro. Então esse valor do Airbnb na minha primeira noite deu R$171,80. Pra mim chegar nesse Airbnb, eu acabei pegando um táxi. O táxi ele me cobrou 30 soles, porque lá no Peru a moeda que eles usam é soles. É novo sol peruano, mas eles chamam soles. E aí o cara disse que era 30 reais, mas tudo lá é negociável. Se você falar que tá caro, que você vai pra outra pessoa, pedir pra ele abaixar, ele sempre abaixa. Então ele acabou fazendo pra mim por 25 soles, que convertendo dá uns R$31,25. Quando eu cheguei, eu já tava com
com fome. Então eu fui para um restaurante que tinha lá perto, mas eu pedi um macarrão, que me custou 12 soles, convertendo dá 15 reais. A minha primeira noite eu gastei 218 reais. No outro dia eu fui procurar um hostel, porque para quem não sabe, o hostel é tipo um hotel, só que com quartos compartilhados. Eu acho muito melhor dormir nesse lugar, porque você conhece gente do mundo todo, e acaba sendo muito mais barato e tem muita flexibilidade. O hostel que eu fiquei foi o Eco Packers. O Eco Packers é uma rede de hostels que tem em Cusco, tem em Águas Calientes e tem outras cidades que eu não me lembro. Mas a diária tava por 24 soles e convertendo tava por 30 reais. O bom era que tinha café da manhã. Eu negociei para passar 7 dias nesse hostel, que dava 168 soles, convertendo 210 reais. Mas como eu ia passar 7 dias, o cara lá, ele me deu um desconto. E em vez de ficar 168 soles, ficou 150 soles, que isso convertendo dava 187 reais. Então de 210 reais caiu para 187 reais por 7 dias com café da manhã. Então tava muito bom, na verdade. Durante os 7 dias que eu fiquei lá, eu não paguei café da manhã. A minha alimentação foi basicamente almoço e janta. Lá em Cusco tem um mercado público, que é onde o pessoal local vai almoçar. E essa é a minha dica. Se você for para uma cidade assim, sempre vá onde os locais vão comer, porque lá é a comida de verdade, é a comida que a galera come e é barato. E eu pagava cerca de 5 soles no meu almoço, que convertendo dava 6,25. Então eu comi todos os dias no mercado de São Pedro. Porém, dos 7 dias que eu fiquei lá, 2 desses dias eu fiz passeios. Não para Machu Picchu, mas para outros lugares. E esses passeios, que já eu vou falar deles, eles dão o café da manhã e o almoço. Então, desses 7 dias que eu fiquei no Eco Packers, só 5 dias eu tive que pagar almoço. Então foram R$ 6,25 vezes 5, que isso dá o total de R$ 31,25 em almoço. Na janta, eu geralmente comia hambúrguer ou sanduíche. Como era mais de noite e tal, não queria muito sair do hostel. O próprio hostel, ele tinha o seu restaurante. E lá, apesar de ser um pouco mais caro, a comida era muito boa. Então eu acabei comendo por lá. Um hambúrguer lá, um hambúrguer caseiro, com uma porção de batata frita e um suco. E aí ficava algo em torno de 12 soles. E além disso, quando eu não queria comer hambúrguer, eu comia sanduíche. E custavam 8 soles. Então os hambúrgueres me deu um total de 36 soles. E os sanduíches foram um total de 24 soles. Isso dá os hambúrgueres 45 reais convertendo e o sanduíche 30 reais convertendo. E além disso, teve um momento que eu tava lá passeando na rua e eu vi um menininho vendendo uns sanduíches lá que era 1 sol. E aí eu comprei porque eu tava com fome também. Convertendo dava 1,25. Então o total da minha comida nesses 7 dias foi de R$ 101,25. Beleza, nesses 7 dias que eu fiquei lá, apenas 2 eu fiz passeios, que foi no dia 24 da Laguna Humantai e dia 27 para a Montanha de 7 Colores. Para a Laguna Humantai eu gastei 55 soles, o transporte de ida e de volta, a entrada que você não paga, e veio com café da manhã e almoço. Então nesse dia basicamente eu só gastei com um passeio e quando eu cheguei eu comi uma janta, que provavelmente foi um hambúrguer, que convertidos dá R$ 68,75. E o outro passeio que eu fiz foi para a Montanha de 7 Colores, que é um passeio muito bonito que quem não conhece devia conhecer. Foi lá que eu vi alpaca pela primeira vez e foi muito legal. Esse passeio para a Montanha de 7 Colores custou 65 soles, e convertidos dá R$ 81,25. Porém, veio também com café da manhã e com almoço incluso. Então, resumindo, se eu juntar os 8 dias que eu passei em Cusco, eu gastei R$ 656,80. Se eu não tivesse ficado no Airbnb, já chegando no Eco Packers, eu teria gastado R$ 515 reais. Com 7 dias você consegue conhecer muito bem Cusco. Você consegue fazer os passeios. Ao redor da cidade de Cusco tem outros passeios que você pode fazer. E como eu tava fazendo mochilão, como eu tava mais livre para fazer as minhas coisas, eu resolvi de trocar de hostel para ver qual que é. Então eu fui para um hostel chamado Wild Rover, que também é uma rede de hostels que tem pelo Peru todo. É totalmente descartável essa parte para você, se você não quiser ficar mais que 7 dias em Cusco, ou se você não quiser ir para outro hostel, quiser ficar no mais de boas. O Wild Rover me custou 27 soles o dia. E lá, já como é uma rede maior de hostel, vai muito turista da Europa e tal, não é tão flexível os valores. Então, se é 27 reais a diária, ficou 27 reais a diária. E eu passei 4 dias no Wild Rover, eu paguei o total de 108 soles, que convertidos dá 135 reais, sem café da manhã. Quando eu fiquei no Wild Rover, eu não tava acordando tão cedo como eu acordava no outro, já que o café da manhã era de graça. Então eu acordava um pouco mais tarde e meu café da manhã acabava sendo café barra almoço.
almoço. E no primeiro dia eu comi um lomo saltado. Isso me custou uns 15 soles, que dá uns 18 reais. Já é um pouco mais caro comer nesse lugar. Como eu achava muito caro, eu acabei continuando comendo lá no mercado onde eu já comia. 2 vezes eu almocei no mercado de São Pedro de novo, que foi 5 soles. Além disso, no último dia eu tava querendo mudar um pouco. Eu acabei encontrando um lugar lá que vendia frango e isso era 7 soles, 8,75, que era muito bom também. Na minha janta eu comia também no White Rover e eu comia hambúrguer. E o hambúrguer lá era 12 soles. E nesse meio termo, lá no outro hostel, no Eco Packers, ele tinha água de graça. Já nesse não tinha água de graça. Então eu acabei indo no mercado porque era mais barato. E eu acabei comprando água lá e acabei comprando umas besteiras como Oreo, uns achocolatados e um pra beber, água, clube social. E isso me custou 20 soles, que foi 25 reais essa minha ida no mercado. Já no meu último dia no White Rover, eu queria comer uma coisa diferente, porque no outro dia eu já ia pra Machu Picchu e eu queria comer uma coisinha diferente. Eu acabei indo num restaurante que era mais no centro da cidade e que acabou sendo um pouquinho mais caro, mas não tão caro. Foi 18 soles, que convertidos dá 22,50. E foi muito bom, porque eu comi macarrão com tequeños. Tequeños é como se fosse uns pastelzinhos recheado com queijo. Você come assim com guacamole, é muito bom. Uma crepioca doce, que mais parecia uma folha de papel com recheio de nada. E um suco. Isso dá um total de 265 reais. Os 4 dias que eu fiquei no White Rover. E agora chegou a parte que todo mundo quer saber. Machu Picchu. Pra você chegar em Machu Picchu tem várias formas, na verdade. Tem formas caras, tem formas baratas e tem formas muito baratas. Eu optei pela forma muito barata. Quando você chega em Cusco, você não precisa se preocupar, porque lá no centro de Cusco tem muitas agências. E os preços são bem flexíveis, entendeu? Você sempre vai ter um lugar que é mais barato, mas que você pode negociar, sempre vai ter um lugar que é mais caro e tal. Eu, pra ser sincero, não lembro em qual empresa eu fiz, mas era uma lojinha lá, pequenininha, intocada, que o cara disse que fazia as corridas. Eu falei, tá bom, então vamos. Voltando ao que eu falei no início do vídeo, eu vou explicar pra vocês no papel. Aqui é a cidade principal, é a cidade de Cusco, onde você vai fazer os passeios, onde você vai se hospedar, onde tem as igrejinhas e tal, beleza. Cusco. Perto de Cusco, a gente tem a cidade de Ollantaytambo. Só que como Cusco é a cidade maior, ela é a cidade principal. Ollantaytambo é só uma cidade pequenininha que tem uma ruína, outra. O acampamento que eu fiz era perto de Ollantaytambo. Era uma montanha que tem uma porta do sol, que, meu Deus do céu, muito bonito. E se você não assistiu o vídeo, por favor, assista ele, tá muito bom. Eu acho que esse é o vídeo que eu mais gosto no canal. Depois de Ollantaytambo, a gente tem outra cidadezinha mais pequenininha chamada Águas Calientes. E essa é a cidade onde você vai dormir para poder ir para Machu Picchu, que é aqui só você ir um pouquinho e subir a montanha que você já chega em Machu Picchu. A gente tem as opções de ir de Cusco, de van ou de carro mesmo, até Ollantaytambo. E de Ollantaytambo pegar um trem que vai até Águas Calientes. E esse valor você vai pagar 150 dólares e de volta. É muito dinheiro, 75 dólares pra ir, mais 75 dólares pra voltar. Mais 15 soles pra poder ir de Cusco até Ollantaytambo. Mas como foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei um carro que me levou de Cusco até a hidrelétrica. Isso aqui é só ilustrativo, tá, gente? E então eu peguei um carro que me levou de Cusco, passou por Ollantaytambo, chegou na hidrelétrica e me deixou aqui. Porque Águas Calientes não tem estrada até lá, é no meio da montanha. Então a única forma que você tem para chegar lá em Águas Calientes é através de trem, caso você não queira ir a pé. Ida e volta foram 50 soles. Então eu caminhei, vim de pé da hidrelétrica até Águas Calientes. Essa caminhada é uma caminhada de 13,8 km. Você vai passar em média umas 3 horas caminhando e é muito foda. Agora eu particularmente não liguei, eu gostei de caminhar lá, porque você caminha assim na beira da trilha do trem e você vê a paisagem, você tá lá na floresta e vai muita gente. Pra mim foi muito tranquilo, que é melhor do que pagar 650 reais. Cheguei em Águas Calientes, eu dormi em Águas Calientes e subi no outro dia a pé até Machu Picchu. Pra você entrar em Machu Picchu, você precisa comprar um ingresso. E esse ingresso, ele é um valor tabelado e um valor fixo. Você vai ter que ir lá numa própria agência, que parece mais um banco, eu não sei bem explicar o que é, mas é onde vende os ingressos de Machu Picchu lá em Cusco. É o único lugar que
que vende, é o único lugar autorizado que tem pra vender. E na época que eu fui, a entrada tava de 152 soles para pessoas estrangeiras adultas e 77 soles para pessoas estrangeiras, crianças ou estudantes de 8 a 17 anos, e estudante é o tempo todo, mas como eu não era estudante, eu tive que pagar tudo. Fui lá, visitei Machu Picchu, andei, dormi em Águas Calientes, e foi aquele primeiro hostel que eu fiquei em Cusco, no Eco Packers. Então eu resolvi ficar no Eco Packers, porém era um pouco mais caro, eram 32 soles a diária, porque lá como é uma cidade que vai mais turista e tal, que você vai lá exatamente só pra ir pra Machu Picchu, que só tem isso lá, é só pra você dormir e pra ir pra Machu Picchu. É um pouco mais caro, que isso foi um total de 64 soles, porque eu passei 2 noites, que foi 80 reais, só que lá tinha café da manhã, então tranquilo. Nesses 2 dias que eu fiquei lá em Águas Calientes, eu comi 2 hambúrgueres pela noite, um quando eu cheguei e um no outro dia. Foi 15 soles cada um. E também no dia eu conheci um cara muito gente boa lá, que ele era da Holanda. E a gente ficou conversando e eu acabei pedindo uma porção de tequinhos, que foi 12 soles, que foi 15 reais. Então adiciona mais aí no valor da comida. No outro dia eu andei até a hidrelétrica e o carro me trouxe de volta até Cusco. Porém, para você não ir andando nesse percurso, você também pode ir de ônibus, que ele vai contornando assim a montanha até chegar lá em Machu Picchu. Porém, você vai ter que pagar 25 dólares, e que é muito caro hoje, porque o dólar tá muito caro. Mas é basicamente isso, se vocês conseguirem entender. Cusco, cidade principal. Ollantaytambo, cidadezinha. Hidrelétrica, que é até onde os carros chegam, porque a partir daqui é só trilho de trem. Águas Calientes, que é uma cidade pequenininha no meio das montanhas, que você fica para ir até Machu Picchu. Volta pro vídeo. Resumindo, pra mim chegar em Machu Picchu, o valor da entrada mais o transporte, eu paguei 252 reais. Minha hospedagem, eu paguei 80 reais com o café da manhã por 2 dias. Como eu já tinha o meu transporte de volta, no último dia que eu fiquei lá, eu só fiz tomar o café da manhã e ir embora. E no meio da trilha eu acabei ficando com fome, porque eu só tinha comido café da manhã, e acabei parando lá, tinha umas barraquinhas que vendem salgados, e eu acabei comprando uma empadinha e uma coca, que deu 7 soles, que foi 8,75 convertendo, e um Snickers de 5 soles, que deu 6,25. Então o total das minhas comidas deu R$ 74,50. Então vamos lá, pra mim, pra Machu Picchu, entrada, transporte, hospedagem e comida, eu gastei um total de R$ 407 reais. Eu lembro que quando eu tava subindo a montanha, tava muito frio, e tava chovendo muito, e meu casaco tava ensopado, e eu tava ficando com muito frio, porque como tava chovendo e eu só tinha um casaco, eu tava ficando ensopado. E aí veio uma senhorinha descendo, bem nada a ver. Eu acabei comprando uma capa de chuva que me custou R$ 6,25. Então o total que eu gastei para ir para Machu Picchu foi 413 reais. Então você vê que não é caro. Peru não é um lugar muito caro, não é um lugar que você gasta muito. Como eu tava fazendo um mochilão, como eu só tava indo lá pra mochilar, eu não tinha data de volta, eu acabei pagando R$ 1.448 em um voo só de ida. Porém, um voo de ida e volta com bagagem despachada, você paga em torno de R$ 1.700. Porém, se você for com uma bolsa, se você só for passar 7 dias, você não tem pra que ir com um mochilão. Então eu creio que você não vai pagar uma bagagem despachada. O meu voo deu um total de R$ 1.448,55, mais 8 dias lá em Cusco, com os 2 passeios com Eco Packers e com as minhas comidas, deu R$ 656,75, mais os 4 dias no Eco Packers com comida, hospedagem, a roupa que eu lavei, 265, mais os 2 dias em Machu Picchu, 413. Então meus 14 dias que eu passei lá deu R$ 2.783 reais. Talvez você seja mais, ou talvez você seja menos, se você não ficar em Airbnb, como eu fiquei, se você não tirar esses 4 dias aí de roxo. Vamos fazer uma suposição aqui. Caso você compre uma passagem de ida e volta saindo de Recife, como eu fui, e você for levar só uma bolsa pequena, você vai pagar uns R$ 1.500 na passagem de ida e volta para Cusco. Mais 8 dias, em vez do Airbnb, você ficar num hostel, você fizer os mesmos passeios que eu fui, que foi para Laguna Humantay, Montanha de 7 Colores, você vai pagar aí pelos 8 dias uma média de R$ 515 reais, mais os 2 dias em Machu Picchu, que isso aí é igual a R$ 413 reais. Então você vai gastar mais ou menos uns R$ 2.400 reais. Isso dá R$ 240 reais por dia. E aqui eu finalizo meu vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí pra ajudar. E eu espero que se você quiser ir, se você quer ir, você consiga realizar esse sonho. Obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!